Vídeo hoje. Eles não veem, meu vídeo. Você cortou a parte que fala que você corrigiu ele. Daquele notebook. Corrigiu a minha concordância, né? Então, daí você cortou Howdy! Lembrei. da mão lá, pra você escrever uma carta com a mão, não é pra tirar a mão pra escrever a carta. E aí, pessoal, tudo bem? Começar a semana aí, segundona já, com uma GTX 960. Bom, é uma da EVGA, de um cooler apenas. Eu vou colocar na edição a foto de como ela chegou, porque eu já tirei o capacitor que queimou, um pedaço dele ali. Ele carbonizou e dividiu em dois, tá? Ele é um pedaço que sobrou dele. Ele estava nessa parte aqui. Deu foco. Ele estava bem aqui, ó. Deu foco. Aqui, tá? Tá vendo aqui? Ele tá bem aqui na essa solda mal feita. Na verdade ele é o C980. Para foco, demônio. Aí, C980, que eu tirei ele. Mas mesmo sem um capacitor, né? Que ele simplesmente carbonizou. Não sei o que aconteceu com essa placa. O meu medo, na verdade, é que tenha queimado mais coisa nela. Algum outro componente grave, tipo GPU, tá? Ou algum PWM também, mas até então tá só na análise, tá? Eu queria filmar antes, por quê? Porque ela tá em curto, eu não vou conseguir mostrar, mas ela tá em curto no positivo aqui, tá? Até o terra, tá? Ela tá em curto. Então, o que eu fiz? Eu liguei, soldei um fio nesse fusistor que tem aqui da entrada dos 12 volts. Deixa eu ligar o positivo aqui. Se eu conseguir, com uma mão só, porque tá difícil, peraí. Ó, liguei aqui o positivo. Ali eu coloquei 8 volts só, deu foco quando eu preciso dele. 8 volts, tá? Uma tensão baixa. A corrente também tá 0,6 de corrente. E quando a gente, lá, 0,7 no caso, né? 0,75 de corrente. Só que o problema, nada na placa esquenta. Ou seja, tem uma vantagem e uma desvantagem nisso, né? O foco do demônio, peraí. Tem uma vantagem e uma desvantagem nessa parte dela não esquentar. Por quê? Porque provavelmente algum outro capacitor tá em fuga, tá? Acho que já vai desligar aqui. Ó, ela tá ligada ali ainda, tá? Mas aqui no aparelho ainda assim ela não tem nada que esquenta, tá? Nada tá esquentando nela. Nem os MOSFETs, absolutamente nada, tá? Então, pode ser algum capacitor. Os capacitores aqui de baixo, deixa eu desligar aqui. Os capacitores aqui embaixo, eles estão em curto, não são todos, tá? Deixa eu pegar uma ponta aqui mais fácil. Aqui, ó. Esses capacitores aqui estão apresentando em curto, tá? Todos eles. Pode ser só um deles, ou pode ser algum outro componente que está dando interferência. O procedimento que eu vou adotar aqui, como não tem nada esquentando, eu vou ter que tirar os capacitores, não tem jeito. Tá? Eu vou tirar esse conjunto de 3 aqui e esse conjunto de 5 capacitores aqui para ver se o curto some. Antes eu vou dar uma olhada, ver se tem alguma outra parte em curto, porque agora eu não me recordo se eu olhei ou não. E caso não tenha, eu tiro para ver se algum desses capacitores com problema. Olha aí, pessoal, tirei os capacitores em curto, realmente era só naquela parte que estava em curto. Porém, depois que eu tirei os capacitores, eu medi um por um, todos estão ok. Vou dar um zoom aqui, todos estão ok. Nenhum apresentou curto fora da placa e no circuito continuou em curto. Ou seja, a partir desse momento que eu tirei os capacitores, são 8, né? Aqui são 4, 3, tá faltando um. Mas é capacitor qualquer, não faz diferença. Depois eu pego outro, deve ter caído, sei lá. Mas enfim, então eu tirei os capacitores.
O curto em um dos terminais continuou, no outro obviamente está em curto, porque é terra, né? Então no outro não tinha, nos dois terminais estavam em curto. Então a partir desse momento eu já descarto o capacitor com problema, porque eu tirei a série de capacitores, mas continuou em curto na placa, na PCB. Então a partir desse momento descarta capacitor. Poderia ser algum em fuga que faria com que aterrasse direto, né, vamos dizer assim, que a corrente fosse diretamente pro terra, gerando curto e não aquecendo nada. Se tivesse, com fuga, né? Se tivesse um capacitor em curto, automaticamente um esquentaria. Algum deles teria a tendência de esquentar. Não aconteceu isso, então eu tirei os capacitores e continuo em curto. A partir desse momento que eu já descartei a hipótese de ser algum outro capacitor em curto, além do que estava torrado, carbonizado, eu parti pro VRM, né? Para a parte dos PWMs de alimentação. E medindo o dreno, o gate e o source desse PWM aqui, ele apresentou curto. Isso na placa, tá? Tirei e o curto continua entre o gate e o source, tá? São essas 4 perninhas aqui, esses 4 terminais, né? Que eu tô mostrando aqui. Um deles é o gate e os outros 3 são o source. E o dreno é esse aqui, onde tem essa parte maior aqui, essa área de condução maior, tá? Então entre eles estava apresentando curto entre o gate e o source, e eu tirei ele. Automaticamente o curto do outro lado da placa sumiu, onde estavam os capacitores. Eu já liguei a placa aqui, deixa eu mostrar aqui, esperei esfriar um pouco, tanto que ela tá sem o PWM, tá vendo? Esse PWM alimenta uma das fases, né? Tá sem ele, tá? E esse aqui é o PWM é o controlador, tá? Tem o alto e baixo, esses dois estão aqui. Esse aqui é o controlador. E também sem os capacitores, certo? Olha aqui, dá pra ver que tá sem os capacitores. Aqui os 5 capacitores estavam aqui, né? E os 3, né? Tem 1, 2 e 3 aqui, tá? Além do que eu tirei porque estava carbonizado. Pô, Arthur, isso é louco, ligar sem o PWM, sem capacitor, não tem importância, tá? Teve uma pergunta aí que eu vou fazer um vídeo respondendo com mais detalhes, mas placa de vídeo funciona diferente de notebook, tá? Ligar sem PWM não tem problema, sem PWM não, sem o MOSFET, não tem problema, tá? Ainda mais porque tem várias fases aqui para ele distribuir isso aí. Isso a caráter de teste. Obviamente, para fazer funcionar, deixar funcionando, eu vou ter que achar um substituto para esse PWM aqui. Dá para ver que está sem o dissipador, né? Obviamente, limpei a pasta térmica. Lembrando, essa placa ela nem acionava, tá? A partir do momento que você liberava a tensão na fonte, chaveava a fonte ali, a máquina nem ligava. Então eu já chaveei, vou ligar, ligou. Tem que ser rápido porque está sem dissipador. Tá ligado só aqui. Ele não tá ligado e deu imagem, tá? Não vou me alongar nesse teste, mas problema resolvido por conta, obviamente eu tirei o PWM que estava, o capacitor que estava carbonizado, e agora o MOSFET que estava com problema, e eu encontrei só medindo o source e o gate dele. Dos outros não apresentava esse curto, tá? Então eu vou ver se eu substituo isso aqui, se eu acho algum substituto para esse aqui. Se eu encontrar, eu já monto, coloco os capacitores no lugar e já deixo montadinho em teste aqui para mostrar para vocês. Olha aí, pessoal, ainda sobre a GTX 960, esse é um MOSFET com problema, tá? É o NTMFS4C10N, tá? É um MOSFET de 30 volts, 46 amperes, né, máximo. Ele é canal simples e N, né? Ele é canal N e simples, não é duplo, né? Porque tem alguns que são duplos. E 8 pernas, né? 8 terminais, tá? Problema desse MOSFET. O principal problema, na verdade é um benefício, mas para mim passa a ser um problema, que é 46 amperes, tá? Normalmente são 30 volts, dificilmente é mais ou menos que isso. Se for menos também não tem importância, mas mais do que isso também seria um problema. Então 30 volts não é um problema, agora 46 amperes é uma corrente extremamente alta para um MOSFET de canal N simples, tá? Então, o que acontece? Obviamente, isso aqui, eu não vou nem
chutar o que pode ter queimado, porque para ele ter entrado em curto pode ter sido, simplesmente ter sido uma pane, né, um circuito eletrônico, então obviamente pode dar defeito a qualquer momento, né, como qualquer outra coisa pode simplesmente queimar. O estranho é ele ter carbonizado aquele capacitor daquela forma, ou pode ter ocorrido o inverso, já que o capacitor também ele é um componente bem duro, né, de alta resistência quando entra em curto, tá? Então ele pode ter queimado o MOSFET, pode ter sido um dos dois, né, tanto o capacitor queimado o MOSFET ou o MOSFET queimado o capacitor. Mais provável é que o capacitor entrou em curto e queimou o MOSFET, então ele nem deve ter chegado a essa corrente máxima de 46 amperes. Bom, aqui tem a tabelinha. Aqui tem a entrada mais menos 30 volts, né? Isso no dreno para o source e do gate para o source, mais ou menos 20. Deixa eu ver se consigo focar melhor aqui. Aí, agora foi. Tá, então ali tem, e o principal aqui embaixo, nesse caso, né, que é o mais difícil de encontrar, é a corrente no dreno, tá? Que é essa de 46 amperes aqui, que é o mais difícil. Bom, o que eu fiz? Esse modelo de MOSFET aqui eu não encontrei na sucata. Muitas vezes acontecia de não ter o componente, então a gente vai partir para outro componente que seja mais ou menos igual. Porque 46 amperes é o mais complicado para mim, porque realmente é difícil de encontrar. O melhor que eu encontrei é esse aqui, também de canal N, né? É um MOSFET simples também, tá? Que ele suporta, vamos ver aqui embaixo, ó, 30 volts, né, no dreno, mais ou menos 20 volts, né, do gate para o source, e a corrente no dreno de 30 amperes de potência, tá? 30 amperes, né, aliás. Tá? Então, assim, ele é bem menor, né, 12 amperes a menos, só porque considerando que ele provavelmente queimou porque o capacitor entrou em curto, 30 amperes para 42 dificilmente, porque pensa o seguinte, nem a sua fonte aí ela chega a 42 amperes, normalmente não chega, né? Tirando algumas especiais, mas normalmente em uma ligação ou na PCB ou na placa-mãe não chega, não distribui essa corrente toda. Então isso aí é basicamente uma margem de segurança, quanto mais melhor, né? Não é para chegar a estudo de corrente, considerando que uma máquina aí, se tiver, sei lá, uma placa de vídeo, vamos colocar aí, se tiver 3 amperes é considerado muito já, porque não consome tanto assim, tá? Posso estar enganado, se tiver alguém me corrige aí, tá? Mas então eu coloquei esse MOSFET aqui, tá? Que é o, deixa eu pegar o nome dele aqui, que é o RJK03B7DPA, tá? Eu coloquei ele, já está funcionando ali, eu vou mostrar daqui a pouco, mas antes eu tinha que mostrar esse MOSFET que eu coloquei. Ele é um pouco inferior, se tratando da amperagem, obviamente tem algumas variações também em outras partes, mas o principal, nesse caso aqui, é a amperagem, que é baixa. Mas considerando que, na verdade, ele serve como uma segurança, né? Porque se der alguma corrente, alguma descarga elétrica, ou que seja uma queda de corrente, e não tem para onde tirar essa corrente, a tensão sair, as correntes sair, se a proteção não funcionar, ele é o componente mais fraco e ele que vai queimar. Então serve como uma segurança, querendo ou não, tá? Se for olhar por esse ponto de vista, vai servir como uma segurança também, tá? Deixa eu mostrar ali. Ele tá rodando ali já, ó, já tá, a plaquinha tá aqui, tá? Já tá rodando, coloquei os capacitores. Todos os capacitores que eu tinha tirado eu coloquei, tá? Tá tudo aqui de novo. Se consigo filmar de um jeito legal, certo? E o MOSFET, tá? Então eu coloquei um capacitor a mais, que é aquele que tinha carbonizado, e o MOSFET esse que eu acabei de falar. Ele já tá ligado ali, tá rodando no Heaven 2.5K, tá? Deixa eu tentar dar um zoom aqui, porque eu quero mostrar. Essa placa aqui é uma da EVGA GeForce GTX 960 SC, tá? Que é super clocada no caso, né? Não sei se vai dar pra ver, que tá bem longe aqui, a resolução tá bem alta, então vai ser difícil mostrar. Mas aqui, o que eu quero mostrar? Deixa eu pelo menos dar o foco. Aqui, tá? O que eu quero mostrar na verdade? A GPU está em 100%. O GPU Clock está 1379.5 MHz. Olha como é que ela é overclock. Olha que o mouse tá... Foi.
Aqui na especificação dela, no Tech Power Up, no GPU-Z, a frequência de trabalho, né, o clock de trabalho da GPU é 1216, tá? Como ela é uma versão SC, ela está funcionando a 1379 MHz, travado ali. A memória 1752 e aqui é 1753, tá? A memória obviamente não é overclockada, né? Superclockada, tá? Então temperatura 73 graus, o máximo que chegou aqui foi 79, né? E o fan speed, ele tá, deixa eu voltar aqui, o fan speed está em 32%, então tem muito aí que dissipar, né? Aumentando a velocidade do fan, e está no modo automático, tá? Então a plaquinha está recuperada já, problema no MOSFET e o capacitor estourado, tá explodido. Vou deixar mais um tempo em teste aqui, mas está pronta já, beleza?